Olá, bom dia, bom dia. Como é que vão vocês? Tudo bem? Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eliseu Souza Ruas, ou mais conhecido como pastor Eliseu Ruas, amém? E esse vídeo que eu estou gravando aqui, mais um vídeo, gravei um ontem, teve um número bastante considerável de visualizações, as pessoas divulgaram aí. Mas eu quero pedir para você que vai ouvir esse vídeo aí, divulgue, amém? Pode divulgar o vídeo. Primeiramente, você vai ouvir a mensagem, né? Se você gostou da mensagem, você vai dar um like e também compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilha, amém, nos seus grupos aí de WhatsApp, da sua igreja, amém, se você for pastor, estiver em alguma igreja, pode compartilhar, se logicamente se a liderança da sua igreja permitir. Amém, mas eu quero falar de um tema hoje bastante relevante para o nosso tempo, para os nossos dias, e é um tema que sempre foi relevante, viu, irmãos? Porque eu vou falar de paz. E quando a gente fala de paz, na contramão disso vem o quê? Turbulência, guerra, problemas, né? E o próprio Jesus vai falar nos seus sermões escatológicos, né? Que haveria guerras e rumores de guerras. Mas ele vem aqui, ele está falando de paz. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus faz uma promessa maravilhosa para nós aqui. Ele fala assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Então, é uma promessa maravilhosa de Jesus, né? Uma promessa que chega para a gente, às vezes ela vai chegar na sua vida e de repente você está vivendo um problema. De repente essa promessa vai chegar no momento que você está vivendo uma tribulação, de um momento que você vai estar vivendo um momento de aflição, né? Um momento de guerra verdadeiramente. E aí, de repente, chega essa mensagem falando sobre paz. Amém? Que coisa maravilhosa. Aí você vai ouvir essa mensagem e vai falar: opa, deixa eu acalmar o meu coração aqui. E aí você vai poder vivenciar isso com muito mais tranquilidade. Amém? Então, Jesus ele faz essa promessa. E olha só que Jesus já vai dar uma diferença ali. Ele fala assim, olha, ele vai fazer uma diferença. A minha paz eu dou a vocês. Né? A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo também promete paz. Os governantes prometem paz. Mas será que eles podem, né, realmente promover essa paz que Jesus nos dá? Será? Eu acho que não, né? Porque, olha, a gente já está cansado de ver isso. A pessoa chega ali, faz uma promessa de paz, às vezes um país está em guerra, faz um tratado de paz e de repente quebra o tratado, acabou a paz, aí começa outra guerra e assim, né? A gente sabe que o mundo, desde que o homem caiu, a gente tem problemas não só na sociedade, mas às vezes até na nossa própria família nós temos momentos de dificuldade aí. Mas então, a gente tem essa promessa de Jesus para as nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre 4 tipos de paz. 4 tipos de paz. E a primeira paz que eu quero falar, que essa é a mais importante para nós, ela está em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E Paulo vai falar assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com quê? Com Deus. Essa é a expressão que Paulo usa. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo está falando aqui da paz com Deus. Isso significa o quê? Que antes de Deus chegar na nossa vida, antes da graça de Deus nos alcançar, nós estávamos o quê? Afastados de Deus. Né? Paulo vai mais longe, lá em Efésios capítulo 2, ele fala assim: ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Que morte que Paulo está falando para aquela igreja? Morte espiritual. Então, se a pessoa está morta espiritualmente, significa que ela está totalmente afastada de Deus. Amém?
ela está totalmente afastada de Deus. Ela está indo no supermercado, ela está comprando, ela está vivenciando uma relação entre família, digamos assim, mas com Deus ela não tem relacionamento. Então Paulo está falando aqui, justificados pela fé. A partir do momento que Deus bate o martelo e fala assim, ó, fulano é justo, pela fé, porque ele passa a acreditar, amém, no sacrifício salvífico de Cristo Jesus, essa pessoa agora ela tem paz com Deus. A palavra de Deus fala que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Amém? E reconciliar significa justamente isso. Você estava vencendo um problema e agora você reconciliou, né? Você brigou aí com seu cônjuge e de repente vocês reconciliaram e fez as pazes. Amém? Então esse tipo de paz aqui, ele é muitíssimo importante, principalmente se tratando do relacionamento com Deus. E o segundo tipo de paz, eu quero tratar aqui, que é parecido, muita gente até confunde, né? Mas é diferente a expressão, eu vou explicar para você. Filipenses, também que apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, e a paz de Deus, olha só, ele já não está falando paz com Deus, ele está falando e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. A paz de Deus. O que significa isso, irmãos? Nós, cristãos, nós que já temos Deus como Senhor na nossa vida, e já temos o Senhor Jesus Cristo, né, como proprietário da nossa vida, porque a palavra Senhor significa isso, né? Eu espero que você saiba isso. Não fala a palavra Senhor sem ter entendimento dela, não. A palavra Senhor significa proprietário, aquele que pagou o preço. Então, ele é dono da sua vida. Amém? Ele comprou e pagou um alto preço por você. Então, quando a gente fala Senhor, é isso. Então, nós que já temos o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós entendemos que nós estamos aqui sujeitos a viver problemas. E às vezes justamente pelo fato de nós termos Jesus, né, como Senhor da nossa vida, porque nós sabemos que no mundo espiritual tem aí o inimigo da nossa alma, né, e também inimigo de Deus que às vezes quer nos trazer problema, criar problema na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, né, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo isso aqui? Ele fala a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha, meu irmão, às vezes você está em Cristo Jesus e você está vivendo um sério problema, né? A tempestade chegou e bateu na sua porta. Não avisou que ia chegar, não falou que ia chegar, não avisou o horário, não avisou o dia e simplesmente chegou e bateu na sua porta. E aí? Como é que faz? Né? Simples. Tenha paz com Deus, né? Aliás, a paz de Deus. Então, se você tem a paz com Deus, você vai entender que agora Deus ele vai te trazer paz no seu coração. Paulo está falando assim, olha, ele guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que ele está falando de guardar o coração e a mente? Para que nós não venhamos ficar perturbados. Amém? O próprio Jesus falou lá, né, no texto inicial que nós lemos aqui, não se perturbe o coração, né? Não se turbe o vosso coração. Então, nós estamos aí guardados por esse Deus maravilhoso que quer nos proporcionar paz, que quer nos dar paz. Amém? Então, tenha paz, fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes ele permite que nós passemos por problemas para que nós sejamos o quê? Trabalhados. A nossa pessoa, né, digamos assim, a gente venha amadurecer na fé. É necessário que a gente viva, irmãos, problemas, né? Deus permite isso. Pessoas, às vezes, que não vivem problemas são pessoas fracas. Pessoas que, às vezes, passam problemas e sai daquele problema, resolve aquele problema tranquilamente, sem perturbar, né, sem fazer nenhum mal contra a sua vida,
é uma pessoa forte, é uma pessoa maravilhosa aí, que Deus, né, certamente está sustentando aí essa pessoa de pé. E a terceiro tipo de paz que nós queremos falar aqui, que é a paz aí que nós precisamos também, que é essa paz de viver na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, de moradia, às vezes até na igreja. Romanos também, carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 18, ele fala assim: façam todo o possível para viver em paz com todos, né? Então Paulo está escrevendo para uma igreja aqui. Então ele fala assim, tem versões que vai falar assim, ó, se depender de vós, tenham paz com todos. Então, não pode partir de nós os problemas. Não pode partir de nós cristãos, filhos de Deus, os problemas. Se depender de nós, nós tenhamos paz com todos. O que Paulo está dizendo aqui. Nós, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Agora, é claro que a gente sabe que tem pessoas que ela é usada até pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz. Mas a gente deve ficar preparado para isso, né? É nesse momento que nós devemos ter domínio próprio. Domínio próprio está lá em Gálatas capítulo 22, né? Capítulo 5, versículo 20, a partir do versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito, está lá domínio próprio. Então, nesse momento, a gente deve ter domínio próprio, né? Dominar a nossa própria, digamos, natureza aqui terrena, para que a gente não venha perder, como diria lá na minha terra, perder as estribeiras. Amém? Para a gente fechar aqui, eu vou ser um vídeo rápido, né? Já está aí dando quase 12 minutos de vídeo. E aqui eu quero fechar com o quarto tipo de paz. Também usando o apóstolo Paulo. E aí, por que a gente está frisando isso? O apóstolo Paulo, irmão, passou problemas diversos na sua vida. E com certeza nem eu e nem você, às vezes, passou os problemas que Paulo passou. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado injustamente, né? Paulo foi acusado de maneira injusta, Paulo foi, né, e perdeu a vida, né? Mas foi um camarada que sempre falou de paz. Paulo pregou a paz a todos, Paulo falou de Jesus a todos, amém? Foi um dos maiores, digamos aí, evangelistas, né, e missionário de todos os tempos. Então ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16, ele fala: por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso corpo exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? O nosso exterior. O que é o nosso exterior? Essa carcaça aqui, ó. Esse corpo terreno, meu querido. Ué. Você chegou começou lá, bebezinho, uma pele esticadinha, né? Bonita, aquela pele que todo mundo gosta de passar a mão. Aí você vai, chega nos 20, já não tá a mesma coisa, mas ainda tá beleza ainda. Agora você chega aqui na idade que eu tô, por exemplo, 57 anos, eu olho para minha pele, a gente conhece assim, já começa a pintar aparecer umas pintinhas pretas, né? Com essas que a gente chama de efeito casca de laranja, a pele começa a ficar um pouco enrugada, tá? Ah, mas isso vai tirar a minha paz? Para muita gente tira. Para muita gente tira. Pessoas que têm dinheiro e gastam muito dinheiro porque não está gostando, né? Talvez do seu pescoço, não está gostando da sua orelha, não está gostando do narizão, aqui, olha o tamanho dessa nasa aqui. Né? Eu já sofri, viu, irmão? Já sofri com isso, já sofri, mas graças a Deus, Deus me fez vencer esse sofrimento. Hoje eu brinco com isso, eu posso falar aqui abertamente com vocês, é porque Deus me deu paz, e eu sei que um dia esse corpo aqui vai morrer, ele vai ser comido pela terra, mas Jesus, ele tem uma promessa maravilhosa para nós, que nós seremos o quê? Ganharemos um corpo glorificado, né? A ressurreição vai acontecer, Jesus vai vir voltar e vai ressuscitar os seus, mas não com esse corpo, com o corpo glorificado, que a palavra de Deus diz que é o corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso. Amém? Então, para que sofrer com isso? Amém? Então, que isso não tire a sua paz, né? Mas tira de muita gente, a gente sabe que tira, mas que isso não venha tirar.
O que você precisa, primeiramente, é a paz com Deus. É reconciliar com Deus. Segunda coisa que você precisa é a paz de Deus sobre a sua vida, para que você possa vivenciar problemas e não perder, né, digamos assim, não ficar com a mente atrapalhada, com o coração, digamos, entristecido e com o coração, digamos, turbulento, cheio de, né, pensando mal, digamos assim, até fazer o mal contra si mesmo. E o terceiro tipo de paz aí é você ter paz com todos. Você é uma pessoa de paz, promova a paz onde você trabalha, seja uma pessoa de paz tranquila. Às vezes tem momentos que a gente, né, tem que falar um pouco mais firme com algumas pessoas, mas depois a gente chega, aperta a mão e fica tudo bem e vai embora. E também, né, seja essa pessoa que tenha paz consigo mesmo. Aceite você da forma como você é. Amém? Não importa a cor, não importa o jeito, não importa o corpo, né? Uma coisa que eu aconselho, cuida da sua saúde. Alimente coisas saudáveis, né? Faça uma caminhada, faça uma corrida, faça um exercício físico, porque você está cuidando de um corpo que foi Deus que te deu. Amém? Então cuide bem dessa casa que você mora aí enquanto você tem ela, para que você possa chegar numa certa idade aí, né, com saúde, né, e com paz no seu coração. Amém? Então, Pastor Eliseu Ruas é o meu canal de YouTube, você vai entrar, ouvir essa mensagem e você vai compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te dê um dia de paz, um sábado de paz, né, para você aí e um final de semana maravilhoso aí. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.